Graça e paz do Senhor Jesus. Nesse momento eu quero orar. Quem pediu? Quem está precisando de oração? Nós vamos orar. Acho que a Malha não está bem de saúde. Quem mais que não está bem de saúde? Você? A irmã. Vamos ungir aqui a Malha. E a sua irmã também? Está sua mão. Você vai chegar lá na tua casa, uma missão que eu vou te dar, hein? Você vai fazer? Você vai pegar e vai colocar a mão na cabeça da sua irmã, vai falar em nome de Jesus, eu ministro cura sobre a tua vida. Amém. Pode fazer isso? Amém. Então vamos ungir você, todas as criançadas, né? Vamos abençoar essas crianças, né? Queridos, estendam suas mãos comigo nesse momento. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora, Senhor Deus, ó Pai, mediante a fé que temos na tua santa palavra. O Senhor é um Deus de cura, e a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras somos sarados. Então a Bíblia fala de cura. O sacrifício de Jesus em favor das nossas vidas é um sacrifício curador, restaurador, meu Pai. Mediante a fé na tua palavra, mediante a unção, o poder, ó Deus, e a promessa de cura que está estabelecida em Cristo Jesus, eu profetizo cura na vida dessas crianças, na vida do Danilo, na vida da Amália, na vida da irmã, ó Deus, dessa menina, ó Deus, em nome de Jesus, que a tua unção de cura, ó Deus, toque a vida de todos eles, Pai. E não somente eles, mas todos que porventura possam estar enfermos dentro da tua casa, que eles sejam tocados pela mão poderosa, curadora e restauradora do Senhor nesta manhã, e toda enfermidade seja repreendida agora, destruída agora no meio do teu povo, na vida do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pegando um ganchinho aí na aula do Larison e do Rodrigo, a Bíblia diz assim, Gálatas 5, 16 e 17: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça ou luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Para que não façais as coisas que quereis. Quando terminou esse versículo, eu fiquei pensando, mas como assim, não façais as coisas que quereis? Qual é o sentido dessa frase? Eu entendi o seguinte, irmãos, que todos nós somos guiados pela carne ou pelo Espírito. Quem vai estar mais forte na nossa vida? Quem nós alimentarmos mais. Se nós nos alimentarmos mais a nossa vida espiritual, a pessoa espiritual que está em nós, os propósitos do Espírito, os desejos do Espírito vão prevalecer. Porém, a carne vai tentar lutar contra nós para que não façamos o que queremos fazer no Espírito. Os irmãos estão entendendo? Mas quando nós alimentamos a carne e queremos fazer as vontades da carne, o Espírito que está em nós vai lutar contra nós para que não façamos o que queremos na carne. Ou seja, tanto o Espírito como a carne, eles lutam um contra o outro dentro de nós, para que não façamos o que queremos, né? E mesmo quando estamos no Espírito ou mesmo quando estamos na carne, existe uma luta dentro de nós. E muitas vezes vamos dizer assim, fazer prevalecer na nossa vida os propósitos espirituais vai exigir de nós uma luta contra a nossa carne. Muitas vezes lutar contra a carne não é lutar contra situações pecaminosas. Muitas vezes eu desejo ficar em casa no domingo de manhã, ao invés de estar na escola bíblica dominical,
Às vezes, isso é uma situação em que você tem que lutar para vencer o que? A sua carne. Ainda mais quando você foi numa festa de casamento, de aniversário, foi dormir tarde, e aí de manhã a carne diz para você: você tem todo o direito de ficar em casa, fica aí. Só que aí é aquela história, fazer as coisas do Espírito vai levar, é por isso que eu digo, servir a Deus muitas vezes você vai ter que abrir mão do que você sente para fazer valer o compromisso. E é isso que a Bíblia quer nos ensinar, que é o morrer para si, é o morrer para suas vontades, para viver para Deus. Porque se você deixa de estar aqui uma semana, só numa semana seguinte, você entendeu? É uma perda que às vezes a gente não percebe, mas é uma perda grande para nós, em termos de comunhão, em termos de interação, né, de amor com os nossos irmãos, em termos de aprendizado da palavra. Então nós precisamos ter esse hábito de sacrificar muitas vezes a nossa carne para viver os propósitos do Espírito, para que tenhamos uma mente alinhada com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. Queridos, 2 semanas seguidas eu estou ganhando almas para Jesus. Semana retrasada fiz 2 visitas, 2 almas. Essa semana um rapaz me pediu para ir orar no restaurante dele. Ele tem um restaurante no Rua Barbosa, e ele queria chamar um padre ou um pastor. Ele queria que alguém fosse lá para, tipo assim, ele está sentindo que está com problema no restaurante, ele queria abençoar o restaurante. Ok, aí eu fui lá. Eu cheguei lá, eu falei: amigo, eu não vim aqui orar pelo seu restaurante, eu vim aqui orar por você. Por quê? Porque mais importante que o seu restaurante é a sua vida. E a Bíblia diz que toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais foram liberadas sobre nós em Cristo Jesus. Falei, às vezes as pessoas querem a bênção, mas elas não querem o abençoador. Falei, mais importante que você ter a bênção é você ter o abençoador. Eu parti daí a conversa com ele. Aí eu apresentei para ele o plano de salvação. Expliquei para ele quem foi Jesus, por que Jesus nasceu sem pecado, como que Jesus nasceu sem pecado, como que Jesus viveu sem pecado, como que Jesus morreu sem pecado, e por que precisou acontecer tudo isso, como manifestação da graça de Deus, que é a salvação, que nos contempla sem mérito, né? Não tem mérito algum na nossa salvação. Falei, se Deus fosse um Deus que valorizasse o mérito humano na salvação, ele privilegiaria uns e desprivilegiaria outros. Quem está preso lá, roubou, matou, estuprou, seria menos privilegiado que quem está aqui fora e não fez nada disso. Os irmãos concordam comigo? Falei, agora a salvação pela graça não. Ela atende a todos em todas as situações que a pessoa se encontra. É graça, né? Não é mérito. Enfim, eu coloquei tudo isso para ele e perguntei para ele: você quer aceitar Jesus como o Salvador da sua vida, o Senhor da sua vida? Não para ter uma bênção no seu restaurante, mas para ter salvação, para ter vida eterna. Chorando. É bom demais quando você vê um marmanjo chorando, né, irmãos? Mulher é mais fácil chorar. Agora um homem está mais durão assim, mas ele segurou na minha mão, chorando, ele entregou a vida para Jesus. Aí eu falei: tira esse jarro de espada de São Jorge aqui da porta do seu estabelecimento, que isso aqui está trazendo problemas para você, para o seu estabelecimento. Eu pensei que ele ia falar alguma coisa, né? Ele: não, pastor, já. Ele pegou o jarro, terra e tudo, e jogou lá fora. Entende? E foi assim. Eu vejo que Deus gosta desse tipo de pessoa. Eu falei: ou você crê em Deus, ou você crê em amuleto. Eu falei, todas as plantas são de Deus, foram criadas por Deus, porém quando algumas são usadas como objeto de fé, para trazer proteção, isso e aquilo se torna um portal maligno para as entidades agirem. E tem uma entidade que age nessa espada de São Jorge, se chama Ogum, São Jorge Guerreiro. Eu falei, onde está essa planta colocada com esse propósito? Vira uma brigaiada. As pessoas começam a brigar, sem motivo nenhum, começam a se entender. E ele falou, pastor, acontece isso aqui. De repente o povo começa a brigar. Eu falei, então, você entender, eu falei, eu não conheço nada do seu restaurante, estou apenas te explicando como as coisas funcionam, né? Então às vezes as pessoas colocam uma fé numa planta, comigo ninguém pode, é não sei o que, isso vai me guardar. Eu falei, se Deus não te guardar, irmão, não é uma planta que vai te guardar. Eu falei, então tira isso daqui. Ele tirou, mas foi uma alma para Jesus. Então, ontem nós fomos num casamento,
do Vinícius com a Emily, né? E aí, chegando na porta do casamento, eu estaciono o carro em frente da casa do lado, e o dono dessa casa era o dono do salão de festa, que é o dono de um monte de empresa aqui em Campo Grande, que mundo sabia. O homem chega lá na casa ontem, levemente bêbado, em cima de uma moto grande, e aí ele chega ali, eu estou no portão dele, ele chega e começa e vem me procurar para conversar. E minha esposa até falou assim: nossa, a gente tem que ficar aqui fora esperando abrir o salão. Eu falei: calma, tudo tem um propósito. O homem chegou lá, aí ele começou a desabafar comigo. Eu tenho muito dinheiro, eu sou dono disso, eu sou dono daquilo, mas não sou feliz. Falei: o vazio que está no teu coração, ele é do tamanho de Jesus. Falei: não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter isso, você ter aquilo, você ter aquilo outro, e não ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E esse homem estava com pensamento suicida, irmãos. Ele começou a falar para mim da família dele, da história dele, do que ele adquiriu, e o negócio rolando. Eu esqueci de casamento, eu esqueci. A minha esposa até falou assim, ela foi lá me cutucar para chamar, mas eu já estava no final já com o homem. Aí o que aconteceu? Eu evangelizei ele se abriu comigo, ele falou: olha, eu era católico, a minha esposa é da congregação cristã. Aí eu fui para a congregação cristã, mas aí eu ajudei uma irmã dentro da congregação cristã, ela não me pagou. Aí eu revoltei, né? Por isso eu digo uma coisa para os crentes: dê bom testemunho, né? Porque senão você pode desviar uma pessoa, né? Só que eu falei para ele assim: você trocou de igreja, você trocou a igreja católica pela congregação, mas você não teve experiência com Jesus, você não se converteu a Cristo. Trocar de uma religião por outra não resolve nada. Sair da católica para ir para a congregação sem entender Cristo não vai resolver o teu problema. E ele é barbudo, né? Ele falou assim: na congregação não posso entrar com barba. Falei: vamos fazer o seguinte, eu sou pastor da Igreja Batista, lá você entra com barba, sem barba, né? E, enfim, peguei o telefone dele e liguei para ele hoje de manhã. E ele falou que ele vai vir aqui, né? O que eu estou dizendo isso para os irmãos? O mundo está lá fora clamando por Jesus. E eu falei uma coisa para ele ontem, que depois eu parei para refletir no que eu falei, porque às vezes a gente fala sem parar para pensar no que a gente falou. Falei assim: existem encontros na nossa vida que não é a gente que marca, é Deus que marca. Deus marcou o teu encontro comigo. Eu vim aqui para uma festa, mas Deus tinha um propósito maior. E Ele falou para mim assim o seguinte: tudo isso que o Senhor falou para mim, eu precisava ouvir hoje. Porque ele estava dizendo nas entrelinhas assim, ele estava sozinho na casa, a esposa não estava não sei aonde. Nas entrelinhas estava dizendo assim: eu estou pensando que minha vida não vale mais a pena. Só que naquele momento Deus me colocou ali para dizer para ele que a vida dele era preciosa e que Cristo morreu por ele. Aquele homem barbudão, o olho dele ficou cheio de lágrimas, e ele falou: eu precisava que alguém me dissesse isso. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Se eu não estou ligado com o Espírito, se eu não estou com uma mente assim voltada para as coisas do Espírito, o que eu ia fazer, irmãos? O cara está meio alcoolizado, eu falo: não vou perder tempo com esse cara não. Eu ia virar as costas e eu vim aqui para um casamento, sim ou não? Mas quando você está conectado com o Espírito, a vontade da carne não prevalece. As coisas do Espírito são mais importantes para você. Você larga, você tem que deixar para fazer o que Deus quer que você faça. Isso precisa acontecer com a gente, irmãos. Eu não estou falando isso para dizer para vocês que eu sou super espiritual. Não, eu estou dizendo isso para vocês para dizer que o que eu vivi e que estou vivendo nesse sentido, você pode viver. Não é somente eu que Deus quer usar. Deus quer usar você. Deus quer usar cada um de nós. Às vezes tem pessoas que Deus está colocando no teu caminho, que estão clamando por ajuda, mas se você não estiver andando no Espírito, o desafio é andar no Espírito. Você não vai dar atenção, você não vai parar para ouvir. Outra coisa que ele falou para mim: pastor, eu agradeço que o senhor parou para mim ouvir. Isso é muito marcante para mim, irmãos. Ele falou: eu precisava que alguém me ouvisse. A hora que ele falou aquilo, aí eu quase chorei, porque ele falou aquilo com uma profundidade, uma coisa assim que demonstrando que era tão importante para ele naquele momento. Ele falou: precisava de alguém que me escutasse, e o Senhor foi esse ouvido para mim aqui, né?
Aí ele falou: agradeço a Deus pela sua vida. Então, irmãos, eu ganhei a noite ontem, não porque eu comi bem, não porque eu ajudei no casamento, eu também fiz uma parte lá do casamento, isso para mim sempre também é prazer, é muito, motivo de muita alegria, mas porque eu pude ser bênção na vida daquele homem. O que eu levei para casa de mais marcante de ontem à noite foi mais uma alma que eu pude apresentar Jesus para ela. Aí eu fiz uma retrospectiva de quantas almas para Jesus eu ganhei esse ano. O que eu me lembro foram 10, 3 batismos. E eu confesso para os irmãos que um dia, quando o pastor Geraldo veio aqui, eu fui com ele visitar um pastor da Assembleia de Deus, e aquilo me mexeu comigo. O pastor Geraldo chegou para o pastor da Assembleia de Deus, primeira coisa que ele falou para o pastor assim: quantas almas para Jesus você ganhou esse ano? Aquele pastor ficou sem graça, ele não sabia o que responder. Por quê? Porque eu acredito que Deus estava me mexendo ali, despertando aquele homem para essa situação. Só que aquela pergunta me pegou por tabela. Falei: se isso fosse perguntado para mim, né? Eu falei: eu não quero ter uma resposta dizendo eu não ganhei nenhuma alma para Jesus. Então, nós precisamos trazer para Jesus quem está sem Jesus. Tem muita gente aí esperando que alguém pregue o Evangelho. Esse alguém pode ser eu, esse alguém pode ser você, mas nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. Amém, igreja? Mas para isso nós precisamos andar no Espírito. Então eu quero que você fique em pé nesse momento.